Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre Lilith. Será que ela é realmente a mãe dos demônios? Pois é, esse é um título forte, né? A mãe dos demônios, né? Uma pessoa com um título desse faz todo mundo se afastar, né? Que quando a gente fala de demônio, a gente imagina a coisa mais densa possível, né? Mais trevas possível. Mas sobre a história de Lilith, a coisa é um pouco mais complicada, né? E a gente precisa entender o contexto da história para entender por que ela ganhou esse título, né? E hoje, né, atualmente, na nossa situação, né, na situação que nós vivemos, eu vejo que nós temos uma grande necessidade, sabe, da energia da Lilith para as pessoas, principalmente para as mulheres, né? Porque na verdade a Lilith ela representa o espírito da rebeldia, né? Perceba que dentro do judaísmo, né, textos judaicos antigos retratam Lilith como sendo a primeira mulher de Adão. E ela não se submeteu à vontade de Adão, ela não aceitou que Adão fosse superior a ela, que mandasse nela. E o que aconteceu foi que ela, por livre e espontânea vontade, decidiu ir embora. Perceba que isso, para o tempo que foi dita essa história, era algo extremamente impactante, né? Então uma mulher tomar uma atitude dessa, né, abandonar e seguir seu próprio rumo, era visto como uma coisa do mal. Perceba que nem tanto tempo atrás, né, se a gente colocar aí a Santa Inquisição, né, não faz tanto tempo comparado às histórias, né, de bíblica e até mais antiga que a Bíblia, né, a gente percebe que as mulheres eram mortas por serem donas de si, por serem independentes, por serem mulheres fortes. E o patriarcado ele não aceita mulheres fortes. Ele quer que as mulheres sejam submissas, né? E para mim isso é um retrocesso. Não é tanto um retrocesso porque até hoje tem mulheres que vivem nessa condição, né? A religião impõe isso às pessoas. Perceba que até dentro do próprio governo atual, né, é dito, uma pessoa dentro do governo falar que a mulher é submissa ao homem, tem que ser submissa ao homem. O homem é a cabeça da coisa, sabe? E religiosos pregando que a mulher não pode estudar mais que o segundo grau para não ser superior ao homem. Percebe que esse tipo de pensamento é a coisa mais absurda que existe? Isso não existe. Se a gente colocar um exemplo do tempo dos celtas, né, que o pé de igualdade era mais, né, e as mulheres tinham mais direitos, a gente percebe que a energia de Lilith, né, estaria mais forte nessa época, né? Eu não percebo, como as pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho devoção a deuses no sentido deles serem entidades. Então, para mim, o título de Lilith ser do demônio, para mim não me influencia muito, porque eu não acredito que ela tenha uma existência como uma pessoa, tá? Então, eu percebo o seguinte: sabe quando a gente conta uma história para uma criança para amedrontar ela? A gente fala do bicho papão, é mais ou menos isso. A tentativa foi de deixar, a tentativa e o êxito, tá? Porque eles conseguiram, foi de deixar a mulher sempre abaixo. Então falar que uma mulher que se rebelou, né, que decidiu seguir pela própria cabeça dela, se tornou um demônio, é um jeito das mulheres ficarem inconscientemente, ficarem com medo e se travarem. Eu não vou fazer isso, porque olha o que aconteceu com Lilith. Mas você pode até exteriorizar de que você não acredita nisso. Mas internamente, inconscientemente, isso aí vem dos nossos ancestrais. Eram contadas essas histórias para colocar medo mesmo. Então, as mulheres elas se submetiam. Perceba que a história de uma mulher que se revelou forte, que não quis ser superior. Ela não quis ser superior a ninguém, ela quis ser igual. Apenas no sentido de ser igual, ela já se tornou um demônio. Imagina então se ela quisesse ser mais, então crescer. O exemplo da história de Lúcifer, né? Imagina se ela se revelasse querer ser maior que Deus, então o que ela não se tornaria, né? Se ela se tornou a mãe dos demônios apenas na intenção dela querer ser igual. Eu acho que as pessoas dentro do caminho espiritual a qual eu sigo, né, da magia, eu acho que se equivocam
em perpetuar essas histórias. Por exemplo, a história da Lilith ser um demônio vem do judaísmo, né? Eu acho que nós deveríamos colocar a Lilith como numa posição diferente. A posição que Lilith tem antes do judaísmo, né? Que seria de uma deusa, né? E inclusive até que representasse a lua. E não perpetuar essa ideia de que ela é das sombras, né? Que ela é um ser negro ou qualquer coisa do tipo, né? Nós deveríamos dar uma visão um pouco mais branda, né? Porque a gente sabe que não é do paganismo essa ideia de que Lilith é uma deusa das sombras, né? E é por isso que eu acho que estamos num tempo em que necessitamos da energia da Lilith, né? Volto a dizer, eu não tenho devoção a deuses, o que eu estou falando aqui é o que ela representa. Ela representa a rebeldia, né? A rebeldia sadia, aquilo de não submeter injustamente, né? Se submeter apenas por ser mulher, isso não é justo, isso não é nem divino. A figura do sagrado feminino dentro da natureza é uma figura muito sublime, é a geradora de vida, isso é muito puro, isso é muito grande. Como pode se submeter ao homem? Não pode, é igual. Sem um dos dois, a balança desequilibra, não existe ninguém superior a ninguém. E a gente vê isso nas mulheres fortes que tem, né, dentro da história, pessoas que conseguiram exteriorizar a energia de Lilith, a boa energia, né, a energia da mulher forte. Então é por isso que eu acho, né, que Lilith está fazendo falta na nossa sociedade hoje, por essa necessidade das mulheres despertarem dessa doutrina defasada, essa doutrina limitante, né, uma doutrina doente, né, que coloca a mulher como um capacho. Poxa, quantas mulheres ainda estão nessa situação, né? Pessoas até com entendimento, com estudo, e não conseguem se libertar, não conseguem se desprender disso. Não há uma necessidade da energia Lilith, né, da energia de Lilith, do que ela representa entrar na moda, tá? E não é a ideia de que há um equívoco, né, nas pessoas de quando vê uma divindade, uma divindade das sombras, a pessoa começa a se tornar uma sombra, né? Quando você vê, eu amo Lilith, você olha pra pessoa, a pessoa é negra, a pessoa tem sentimentos negros, desejos mórbidos, quando na verdade a energia de Lilith não é isso. A energia de Lilith é a da igualdade perante qualquer outro ser, né? Uma mulher liberta, uma mulher forte, uma mulher independente, né? Essa energia foi taxada de demônio, assim como as mulheres, né, que eram mais livres no passado eram taxadas de bruxas, de adoradoras de demônio e tudo mais, esposas dos demônios. Tudo que saía das mãos da religião era coisa do demônio, sabe? É isso que as pessoas estão custando a entender. Então não adianta você olhar, né, a energia de uma divindade, né, o que ela representa, e você vestir aquilo, abraçar aquilo. Já que estão falando que é das sombras, é do demônio, então né? Não é assim. Olha o que essa pessoa, olha a história dessa pessoa, né? Tenta analisar o que está acontecendo aí no contexto da coisa. E não entenda você gostar de Lilith, você ser adorador de demônio, ou você ter que gostar das sombras, não é nada disso. É o que a gente está conversando aqui. A energia da Lilith é a energia da igualdade, tá? Então eu não vejo sombras na história dela, nem na história judaica, nem na história mais antiga. Eu não percebo sombra, eu percebo a história de uma mulher forte e que tentaram, né, utilizar essa história como exemplo para aprisionar milhares de mulheres durante toda a nossa história. Milhares de mulheres se submeteram ao masculino. Nem ao masculino. O masculino de verdade, ele jamais vai querer que uma mulher se submeta, que seja diminuída. Ele vai entender que há um equilíbrio, ele vai honrar isso, ele vai honrar o equilíbrio. Mas eles utilizaram, né, a história dela para aprisionar mentes e corações, né, para tirar as mulheres daquilo que é mais sublime delas, né, que é o orgulho de ser, né,
a conexão com o sagrado, a conexão com a terra, porque a terra tem muito feminino. Então coloca o feminino como uma vergonha e faça essas mulheres se diminuírem. E tá aí o mundo cheio de mulheres, né, privadas do amor próprio, graças à religião, graças à doutrina. Então quando eu falo aqui que precisamos da energia Lilith, né, precisamos de Lilith nos tempos de hoje, eu não estou querendo dizer que precisamos de um demônio. Eu espero que vocês estejam entendendo isso. Eu estou querendo dizer que precisamos dessa representação forte, né, dessa mulher forte. Eu confio nas mulheres quando elas são fortes e honestas. É confiável porque a intuição feminina é muito boa. Eu acredito que se tivéssemos um pé de igualdade entre homem e mulher, esse mundo seria maravilhoso. Agora deixa muito na mão do homem, né? O homem é atrapalhado até para cuidar da própria vida. Imagina cuidar de uma sociedade e tudo mais, né? Precisa-se do equilíbrio. Uma casa onde há respeito, onde há o sagrado masculino e feminino, é uma casa harmoniosa, uma casa de luz, né? Quando a gente encontra um homem, né, cuidando de uma casa, tudo bem, pode dar muito certo, mas a gente sente que, né, a energia feminina ali completaria alguma coisa, né? Assim como quando a mulher está cuidando sozinha, né, de uma casa. A gente chega no lar de uma mulher sozinha, a gente percebe que uma energia masculina ali ajudaria também, não que não seja bom, tá? Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês despertem, né, aquilo que Lilith representa, tá? Que é essa mulher forte, essa mulher com autoestima, é uma mulher que vê de igual para igual. Se você ainda está na doutrina da submissão, saia dessa prisão. Saia dessa prisão, se liberte desse tipo de doutrina, que isso aí vai tá te fazendo mal e vai te fazer mal até o fim da sua vida. Vai te levar pequena até o fim da sua vida. Não se permita uma doutrina, não permita que entre no seu coração uma doutrina que diga que a mulher tem que ser, que o homem tem que ser a cabeça da coisa, que o homem é que manda. Não aceite isso, tá? Pelo seu bem, pelo bem do seu espírito, pelo bem das que virão. Porque cada pessoa que se liberta desse tipo de doutrina, a gente enfraquece essa doutrina, diminui. E isso a gente torna o mundo um pouco melhor para os próximos, né? Com essa doutrina esquecida, né, deixada de lado, a gente traz as próximas gerações aí com um pensamento mais liberto, um pensamento mais forte. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Gratidão profunda a todos vocês, viu, por estar acompanhando, aos apoiadores, patronos. Gratidão a todos que estão se inscrevendo. Abençoados sejam todos vocês. E até muito breve.